Neste mundo, o diabo, como mestre do engano, opera com o objetivo de obscurecer a verdade sobre a natureza fugaz da vida e a importância suprema de ser rico para Deus. Sua estratégia alinha-se com o que Jesus advertiu em João 8,44, onde ele se referiu ao diabo como o pai das mentiras, alguém que não se firma na verdade. O ardil do diabo envolve atrair a humanidade para um falso senso de segurança e apego às coisas transitórias deste mundo. Na parábola do rico insensato em Lucas 12:13-22, vemos uma clara representação dessa decepção. Vamos revisar esta parábola mais adiante neste sermão, mas, em resumo, o homem rico, absorto em suas posses, planeja uma vida de facilidades e luxo, ignorando o fim iminente de sua jornada terrena. O diabo se deleita em cenários onde o foco está inteiramente no ganho terreno. Ele cega a mente dos incrédulos, conforme mencionado em 2 Coríntios 4:4, para impedir que vejam a luz do Evangelho. Ao fazer isso, garante que as pessoas permaneçam fixadas no aqui e agora, em vez de no seu destino eterno. Isso se assemelha muito ao mundo em que vivemos hoje, onde todos, em todo lugar, estão apenas focados em coisas. Mesmo neste período do ano, as pessoas estão apenas focadas em comprar e adquirir mais coisas, negligenciando o que realmente importa na vida. Elas negligenciam o quão rápido o tempo está passando e como a vida está escapando. Mas tudo em que estão focadas são coisas como carros, bolsas, casas, joias, maquiagem, jogos, esportes, entretenimento, dinheiro no banco e coisas. Além disso, o diabo procura incutir uma visão de mundo que nega realidades espirituais, como mencionado em 1 João 2,16. Para tudo no mundo, a luxúria da carne, a luxúria dos olhos e o orgulho da vida não vem do Pai, mas do mundo. A decepção do diabo reside em fazer as pessoas acreditarem que a vida é apenas sobre o que elas podem ver e tocar, riqueza, prazer e poder. E é isso que o diabo continua tentando fazer com você e com as pessoas. Ele quer que seus olhos estejam tão focados no aqui e agora que você esqueça da eternidade. Ele mascara a verdade de que estas são temporárias e, em última análise, insatisfatórias sem um relacionamento com Deus. As táticas do diabo também incluem a normalização da ganância e do egocentrismo, opondo-se diretamente ao que Jesus ensinou sobre uma vida de doação e serviço. O aviso de Jesus em Lucas 12:15. Cuidado, estejam atentos contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de posses que ele tem. Vai diretamente contra a narrativa do diabo. Ele não quer que as pessoas saibam que seu verdadeiro valor e segurança são encontrados em Deus, não em sua riqueza material ou realizações. Além disso, a estratégia do diabo envolve distrair a humanidade de contemplar sua mortalidade e a vida após a morte, como nos lembra Hebreus 9:27. Assim como o homem está destinado a morrer uma vez e depois disso enfrentar o julgamento, o diabo se esforça para manter essa realidade oculta. Ele não quer que as pessoas considerem seu fim e a responsabilidade que segue, levando-as para longe do arrependimento e de uma vida dedicada a Deus. O diabo também emprega a tática de encorajar a procrastinação em assuntos espirituais. Ele quer que as pessoas acreditem que sempre haverá mais tempo, que elas sempre podem se voltar para Deus mais tarde. Isso é contrário ao que diz 2 Coríntios 6:2, que enfatiza: agora é o tempo favorável de Deus. Agora é o dia da salvação. A decepção do diabo está em fazer as pessoas acreditarem que têm muito tempo para viver para si mesmas antes de se voltarem para Deus. Esta vida é curta. Esta vida é tão breve e curta em seu maior comprimento humano. 70 anos, 80 anos, até 90 anos são relativamente curtos. Lucas 12:13-21. Alguém na multidão disse a Jesus: Mestre, diga ao meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou mediador entre vocês? Depois ele disse a todos: Tenham cuidado, guardem-se contra todo tipo de ganância. A vida não consiste na quantidade de posses que se tem.
Ele contou-lhes esta parábola. A terra de um homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que devo fazer? Não tenho onde armazenar minhas colheitas. Então disse: isso é o que farei. Derrubarei meus celeiros e construirei maiores, e lá armazenarei toda a minha safra e os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem muitos bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou para si mesmo? Assim acontece com quem acumula riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Este homem rico estava em pé em uma colina, olhando para sua vasta e maravilhosa propriedade. Ele observava suas plantações, a abundância de gado, suas ovelhas, vacas e grãos. Ele tinha plantações tão longe quanto a vista alcançava. Este homem se sentia realizado por causa de todas as suas conquistas autônomas. Olhe para o império que construí, pensou. Mereço tudo o que tenho porque trabalhei duro por isso. E vou armazenar tudo e desfrutar de uma vida inteira, colhendo do meu próprio trabalho. Vou passar uma vida inteira, comendo, bebendo e me alegrando. Olhe para tudo o que possuo. Mas o que este rico homem não sabia era que, por negligenciar Deus e não ser salvo, a única coisa que realmente possuía era um lugar no inferno. Ele não sabia que não iria desfrutar de nenhuma das riquezas terrenas que havia acumulado para si mesmo. Ele não sabia que seu tempo na terra estava acabando. Ele não sabia que naquela mesma noite sua vida seria exigida dele. Ele cometeu um erro que leva milhões de pessoas ao inferno. E este erro é que ele viveu para este mundo. Observe como sua única preocupação era esta vida. Veja como ele era egocêntrico. Lucas 12, 17 a 19. Ele pensou consigo mesmo: o que devo fazer? Não tenho onde armazenar minhas colheitas. Então disse: isso é o que farei. Derrubarei meus celeiros e construirei maiores, e lá armazenarei toda a minha safra e os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem muitos bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Tudo o que ele estava preocupado era o aqui e o agora. E esse é um erro. Há tantas pessoas na Terra vivendo exatamente como esse homem. Eles estão vivendo como tolos, porque tudo o que se importam é esta vida. Tudo o que se importam são seus portfólios de ações, o dinheiro em suas contas bancárias, os lucros em seus negócios, possuir uma nova casa e possuir um novo carro, sem saber que, assim como o rico homem, a única coisa que realmente possuem é um lugar no inferno. Sim, você pode dizer: eu possuo as escrituras desta terra, possuo as escrituras desta casa e possuo este e aquele carro. Mas você tem certeza de que os possui? Você poderá levar essas terras para a eternidade, ou essas terras e carros ainda estarão aqui depois que você se for? Você não possui nada. Você está simplesmente emprestando essas coisas por um breve momento, no tempo enquanto estiver aqui na terra. Você pode tentar bater no peito e dizer: eu possuo isso e aquilo, mas na essência, nós não possuímos nada neste mundo. Nós apenas emprestamos ou seguramos algo por um período de tempo. Jó disse melhor: nu saí do ventre da minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Escrituras de propriedade não significam nada diante do fato de que somos apenas passageiros nesta terra. Pergunte a si mesmo: quem possuía aquela terra 400 anos atrás e onde está essa pessoa agora? Elas se foram e foram esquecidas deste mundo. O que realmente importa nesta vida não são as coisas que adquirimos. Coisas não significam nada. Bolsas, carros, casas, roupas, todas serão deixadas para trás. Mas seu lugar no céu ou no inferno é eterno. Focar completamente e absolutamente no aqui e agora é errado e tolo. Há pessoas que trabalham duro tentando proporcionar uma vida melhor para si mesmas e para suas famílias. E isso é a coisa certa a fazer. Não há nada de errado com isso. Só se torna um problema quando tudo o que você faz termina aqui, quando você só pensa neste lado da eternidade. Eu tenho sido um pregador por muitos anos, e observei as pessoas. E uma coisa que tem sido uma revelação maciça para mim é que
Quando as pessoas morrem, o mundo não para. O mundo continua se movendo. Sim, seus entes queridos sentem falta deles e lamentam a perda. Mas eventualmente esses entes queridos começam a lidar e continuar com suas vidas. E uma geração passa, e aquelas pessoas que morreram 70 anos atrás são agora apenas uma memória distante, uma memória esquecida. E o cemitério está cheio de pessoas assim, cheio de pessoas esquecidas, cheio de pessoas que ninguém na Terra se lembra mais, porque essa é a dura verdade sobre a vida. Quando uma pessoa deixa este mundo, a vida continua, não para. O mundo um dia esquecerá de mim e esquecerá de você. E sempre que estou em um cemitério ou passo por um, olho para todas as pessoas esquecidas e me pergunto, onde estão elas agora? O mundo as esqueceu, mas essas pessoas não deixaram de existir. Essa pessoa está ou na presença do Senhor, ou no inferno em si. Esse é um pensamento sóbrio. Isso é uma reflexão muito sóbria, que coloca as coisas em perspectiva. É sóbrio saber que meus dias na Terra são limitados. É sóbrio saber que minha vida e minhas decisões na Terra afetarão minha eternidade. É um pensamento sóbrio, que o mundo um dia me esquecerá. É sóbrio saber que não estarei sempre vivo e que um dia também serei esquecido desta terra. É sóbrio pensar que nossas vidas, que parecem tão significativas para nós agora, são apenas um breve momento na grande linha do tempo da existência. Os anos que passamos na Terra, sejam muitos ou poucos, são apenas um sussurro na eternidade que se segue. É sóbrio considerar que as buscas e realizações que consideramos importantes hoje podem ser insignificantes no grande esquema das coisas. É um pensamento sóbrio que existem pessoas ouvindo-me agora que não vão prestar atenção nesta mensagem. É de fato um pensamento sóbrio, mas as pessoas tendem a não ver esta vida como sendo tão breve quanto é. É breve, mas quando esta breve vida terminar, você encontrará Deus. Agora nós não sabemos quantos dias restantes temos nesta terra. Não sabemos. Eu não sei e você não sabe. Mas você e eu não precisamos viver com um sentido iminente de condenação. Com Cristo, podemos viver nossos dias restantes com alegria e felicidade. Vivamos nossos dias na terra em comunhão com Deus. Esta é a experiência cristã para nós, crentes do Novo Testamento. Somos o templo do Espírito Santo. Podemos ter comunhão com Deus onde quer que estejamos, em constante comunhão com nosso Senhor e Redentor, onde quer que estejamos. Podemos orar e ter comunhão com Deus. Algumas das orações mais maravilhosas que fiz foram ao redor de outras pessoas, e elas não tinham ideia de que eu estava orando em meu coração, em comunhão com meu Senhor e Salvador. Não há versículo bíblico que afirme que você tem que parar o que está fazendo, ajoelhar-se e colocar as palmas das mãos juntas para orar. Agora mesmo, neste exato momento, seja dirigindo, seja em um ônibus, na academia ou em casa, você pode orar e ter comunhão e comunicação com o Senhor. Não permita que este mundo e o diabo nublem seu julgamento a ponto de você perder o foco nas coisas que realmente importam. Esta vida pode fazer isso com você. Esta vida e o diabo podem nublar seu julgamento a tal ponto que você se envolve tanto nela que esquece o que realmente importa. Adiar. Sua intimidade com Deus é um ato que você precisa parar imediatamente. Todo ser humano na Terra deve chegar a essa realização e dar tudo de si a Deus em tempo de ter um bom final. Sirva a Deus agora, viva para Ele agora e o adore agora, porque você nunca pode dizer o que o futuro reserva. Dê glória a Deus agora, dê toda a adoração a Deus, dê todo louvor e adoração a Deus hoje. Que o julgamento de Deus seja adiado não significa que ele não virá eventualmente. A paciência de Deus nunca é um sinal de fraqueza de sua parte. Deus está apenas sendo paciente para que todos venham ao arrependimento. Você está distraído? Isso está acontecendo com você? Espero que não. Você está ficando muito ocupado para Deus? Espero que não. Você está focado no aqui e agora e não na eternidade? Você está distraído pelos cuidados deste mundo? Espero que não. O diabo mudou sua mente para as coisas desta terra e não para as coisas eternas? Espero que não. Quanto mais cedo as pessoas perceberem isso sobre o anticristo, melhor.
Hoje vamos olhar para um cenário plausível de eventos do fim dos tempos. Isso é apenas um cenário plausível a partir das Escrituras. De maneira alguma, estou afirmando que isso é o que acontecerá. Estou apenas afirmando que, do ponto de vista bíblico, este é um cenário muito plausível de como a escatologia cristã se desenrolará. Para começar este sermão, temos que ir a um dos textos escatológicos mais importantes da Escritura, Mateus 24, conhecido como o Discurso do Monte das Oliveiras, assim chamado porque Jesus entregou este sermão no Monte das Oliveiras, um lugar com vista para Jerusalém. Ao examinar Mateus 24, estamos nos envolvendo com uma passagem profundamente relevante para os nossos tempos atuais. Este capítulo é um marco escatológico fundamental, oferecendo insights sobre a era em que vivemos e se aproximando dos últimos dias antes do retorno de Cristo. Sabemos que estamos vivendo nos últimos dias e que o tempo é curto, com o livro do Apocalipse se aproximando. Nesta passagem, Jesus, nosso Senhor e Salvador, oferece um discurso detalhado sobre os eventos e sinais que caracterizarão o fim dos dias. Os ensinamentos de Jesus neste capítulo não são apenas proféticos, são profundamente instrutivos e cautelosos. Jesus nos adverte de uma maneira que nenhum outro escritor bíblico faz. Enquanto eu prego esta mensagem, quero que você se concentre na palavra de Cristo. Leve este aviso de Cristo muito a sério, pois este aviso de Cristo pode ser a coisa, o aviso, que o salva do engano e da eternidade no lago de fogo. Jesus, em Mateus 24, fala de engano generalizado, pois o fim dos dias será uma era de engano como o mundo nunca viu. Mateus 24, 3-5. E ele, assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos vieram a ele em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu e disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O objetivo deste sermão é focar no 5º versículo deste capítulo, que afirma: Pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Para explorar Mateus 24:5 em seu idioma original, que é o grego, precisamos olhar para a frase específica usada para Eu sou o Cristo. A frase-chave Eu sou o Cristo é pronunciada Ego eimi ho Christos. O termo Christos é derivado do verbo grego krio, que significa ungir. Na tradição judaica, a unção com óleo era um sinal de ser separado por Deus para um propósito especial, como reis, sacerdotes e profetas. Portanto, Christos passou a ser entendido como o ungido, um título que, na expectativa judaica, referia-se a um libertador ou Messias prometido. No contexto de Mateus 24:5, a frase Ego eimi ho Christos, em inglês, Eu sou o Cristo, significa indivíduos falsamente reivindicando ser o Salvador ungido ou figura messiânica prevista nas Escrituras judaicas. Jesus adverte que muitos virão reivindicando este título para enganar as pessoas, enfatizando assim a necessidade de discernimento entre seus seguidores. Agora, com esse pano de fundo em mente, é hora de irmos para o livro do Apocalipse e apresentarmos a segunda besta no capítulo 13. A primeira besta é a besta que sai do mar, o Anticristo, mas ele não é nosso foco hoje. Estamos olhando para a segunda besta, aquela que vem endossar o Anticristo. Apocalipse 13:11-14. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. E opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, por causa dos sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia. É plausível que a segunda besta,
comumente referida como o falso profeta, possa ser um indivíduo que chegue à cena mundial e afirme a frase que vemos em Mateus 24:5, afirmando: "Eu sou o Cristo", e como resultado, muitos serão enganados. Ouça a escolha das palavras. É plausível. Vários teólogos acreditam que o falso profeta será um indivíduo que reivindicará ser o próprio Cristo Jesus. Agora, permita-me estabelecer o cenário para você em Apocalipse 13. Se este cenário plausível realmente acontecer, pense por um momento quão convincente isso será para a população mundial e para os chamados cristãos. Imagine se este falso profeta afirmar ser Cristo, conforme nos é dito em Mateus 24:5, que muitos virão afirmando ser Cristo. Pense quão convincente isso será para a população mundial. Considerando a natureza convincente destes milagres, não pode ser subestimado. Em um mundo que busca sinais e maravilhas, a capacidade de realizar tais feitos cativará muitos, inclusive cristãos, especialmente aqueles que não estão enraizados nas Escrituras. A visão de fogo do céu, entre outros milagres, será uma ferramenta poderosa nas mãos do falso profeta para seduzir até aqueles que podem ser céticos. Lembre-se, o coração humano anseia pelo milagroso, e na ausência de discernimento pode ser facilmente desviado por espetáculos espetaculares de poder. Prosseguindo, o relato do Êxodo oferece uma lição crucial em discernir a fonte de milagres. Quando Arão, sob o comando de Deus, realizou sinais miraculosos no Egito, os magos de Faraó foram capazes de replicar alguns desses milagres. Essa passagem ilustra claramente que feitos milagrosos, por si só, não são prova definitiva de que alguém é do Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim como os magos egípcios foram capazes de imitar os milagres de Arão até certo ponto, o falso profeta, fortalecido por forças demoníacas, executará sinais que imitam aqueles associados ao poder divino. Além disso, outro elemento convincente será a capacidade do falso profeta de falar persuasivamente, conforme indicado por ele falar como um dragão. Suas palavras serão sedutoras e convincentes, oferecendo um falso senso de esperança e paz em um mundo repleto de caos e incerteza. A eloquência e a garantia em seu discurso atrairão muitos a acreditar em sua falsa mensagem de salvação. Teologicamente falando, este cenário levanta implicações sérias sobre a necessidade de discernimento nos últimos dias. Se este cenário plausível acontecer, os cristãos que forem enganados por este falso profeta não terão base para se defender, pois o próprio Cristo, em Mateus 24, nos avisou que haverá pessoas nos últimos dias que virão e dirão: "Eu sou Cristo". Os crentes devem estar firmados na verdade das Escrituras e nos ensinamentos de Cristo para resistir a tal engano. Isso sublinha a importância de compreender a natureza dos verdadeiros milagres cristãos, que não são apenas sobre poder, mas sobre apontar as pessoas para o arrependimento e o reino de Deus. No entanto, os milagres deste falso profeta apontarão as pessoas para o anticristo e a marca da besta. Voltando agora ao 24º capítulo no livro de Mateus, vemos 18 versículos depois de Mateus 24:5, lemos Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Poderia ser que Jesus esteja nos avisando sobre a figura crucial que surgirá no 13º capítulo do livro do Apocalipse. Poderia ser que Jesus esteja nos avisando sobre esta segunda besta. Poderia ser que essa segunda besta tentasse reivindicar ser Cristo. Poderia ser que, como resultado direto desta reivindicação desta segunda besta, até mesmo os escolhidos sejam enganados a acreditar que ele é Cristo. Poderia ser que este falso profeta em Apocalipse 13 enganaria o mundo a acreditar que ele é Jesus Cristo. Agora pense nessas igrejas cristãs modernas. Estas igrejas cristãs modernas que tentam mudar e se mover com o mundo. Estas igrejas cristãs modernas que não veem a Bíblia Sagrada como a mensagem final e única de Deus. Pense nessas igrejas
que tentam desconsiderar o papel crucial da Bíblia na vida dos cristãos. Não acha que, se de fato este cenário plausível tomar forma, elas ouvirão este falso profeta e o ouvirão enquanto ele guia o mundo para a adoração do anticristo e a aceitação da marca da besta? Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O aviso é significativo porque sublinha o nível de engano que estará presente nos últimos tempos. A menção de falsos cristos sugere indivíduos que reivindicarão autoridade messiânica ou status divino, tentando replicar ou usurpar o papel e a identidade de Jesus Cristo. Imagine se esta segunda besta vier e afirmar ser Cristo. Haverá cristãos, e eu uso o termo cristãos de forma leve neste contexto, que serão enganados a acreditar que não devem seguir a mim, embora eu seja o Cristo, mas sim este homem, sendo este homem o anticristo. Sou levado a crer que, aqui em Mateus 24:24, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está se referindo à segunda besta por causa da frase realizar grandes sinais e maravilhas. Esta frase indica que esses falsos líderes possuirão ou aparentarão possuir poderes sobrenaturais, tornando seu engano mais convincente. A frase, se possível fora, enganariam até os escolhidos, implica que este engano será tão sofisticado e convincente que até os crentes mais fiéis e perspicazes correm o risco de serem enganados. João 8:44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. A Bíblia descreve Satanás como o pai das mentiras. Que título para se dar a um indivíduo! Pai das mentiras. A mentira em si flui dele. Este título não é apenas um rótulo simples, ele encapsula a própria essência do ser e das ações dele. Quando as Escrituras atribuem tal título a um indivíduo, é para transmitir uma verdade profunda e intrínseca sobre a natureza daquela entidade. No caso de Satanás, ser chamado de pai das mentiras significa que ele é o originador, a fonte da qual a decepção brota. E acredito que nós, como cristãos, subestimamos grosseiramente, irresponsavelmente e tola Lúcifer como o pai das mentiras, o grande enganador. E não consigo pensar em uma maneira melhor para essa serpente, Lúcifer, o caído, enganar o mundo a aceitar sua marca, levando o mundo a adorar o anticristo, exceto através de um falso profeta que afirma ser Cristo em si, fazendo e realizando diante dos olhos de muitos milagres de proporções bíblicas literais, apontando as pessoas para não segui-lo, mas sim seguir o anticristo. Porque ao fazer isso, ele desprovaria indiretamente a verdade do Evangelho para pessoas sem discernimento. O pai das mentiras, este título é mencionado em João 8:44, onde Jesus afirma explicitamente que não há verdade em Satanás e que mentir é a sua língua nativa. Isso revela a profundidade de seu engano. Implica que cada ação e cada palavra de Satanás estão saturadas de falsidade, projetadas para enganar, corromper e destruir. Suas mentiras não são apenas simples inverdades. Elas são elaboradas para desviar as pessoas da verdade de Deus, para distorcer sua percepção da realidade e para enredá-las em cativeiro espiritual. Considerando isso, fica claro que nós, como cristãos, muitas vezes subestimamos a extensão da capacidade de Satanás para o engano. Podemos pensar em mentiras em termos humanos, pequenas inverdades ou falsidades ocasionais, mas para Satanás, mentir é sua própria natureza. Ele é o arquiteto da decepção, e sua influência se estende muito além de meras mentiras individuais. Suas decepções moldaram culturas, sociedades e histórias. Elas estão entrelaçadas no tecido da humanidade caída. Além disso, o título Pai das Mentiras sublinha o contraste entre Satanás e Deus, que é descrito como a verdade em si, João 14:6.
Enquanto Deus revela, liberta e traz luz, Satanás esconde, escraviza e traz escuridão através de suas mentiras. Este contraste agudo está no cerne da batalha espiritual que se desenrola no mundo. E esta é a pior coisa sobre o engano. As pessoas nem mesmo sabem que estão sendo enganadas. Embora nosso tema hoje seja um cenário plausível de como o fim dos dias se desenrolará, é plausível que a segunda besta possa chegar a esta terra afirmando ser Cristo. Não posso afirmar que é assim que se desenrolará, pois também há outros cenários plausíveis de como o 13º capítulo do livro do Apocalipse se desenrolará. Portanto, não tenho autoridade para afirmar com 100% de certeza que é assim que acontecerá. No entanto, a autoridade que eu sei com certeza, que posso afirmar com 100% de confiança, é que nos últimos dias, particularmente na época do surgimento das primeiras e segundas bestas, será uma era e um tempo de engano como nenhum outro. Será nada do tipo que já vimos antes. Quanto mais cedo as pessoas perceberem isso sobre a era do anticristo, melhor. É uma era de engano. É um período de grande engano. E embora o próprio anticristo e o falso profeta não tenham chegado em 2023, e mesmo que não cheguem em 2024 ou por décadas, sabemos que o espírito do anticristo já está trabalhando hoje e enganando os corações de muitos. Há apenas uma coisa, e uma coisa apenas, que o protegerá do engano: a Bíblia. É por isso que a Bíblia é a coisa mais importante e preciosa nesta terra para um crente. Não confie nos homens, confie na Bíblia. Não confie nas nações, confie na Bíblia. Não confie nas religiões, confie na Bíblia. Confie na palavra imutável de Deus. Esta Bíblia sagrada tem algo a dizer sobre tudo que se desenrolará neste mundo. Quando o falso profeta e o anticristo chegarem, o que acontecerá? Esta Bíblia os apontará tão claramente quanto o dia. Afastar-se da Bíblia deixa você aberto ao engano. Esta Bíblia se eleva acima de todas as suas experiências, pensamentos e ideias. Se coisas começarem a acontecer neste mundo que você não pode entender, não vá a um podcast, não vá a um vídeo, vá à Bíblia. Se você está confuso e perdido, vá à Bíblia. Se você está confuso sobre tomar uma marca, vá à Bíblia. Se falsos profetas e falsos cristos estão reivindicando ser Jesus Cristo e estão tentando desviá-lo, e você está confuso, vá à Bíblia. Se sinais e maravilhas estão confundindo você, vá à Bíblia. O livro sagrado é a palavra sagrada de Deus. Ele não o levará por um caminho errado. Na revelação da história de uma perspectiva cristã, é importante lembrar que há uma linha do tempo programada de eventos. E ao longo desta linha do tempo, vez após vez, um homem aparece. Um homem envolto em mistério, um homem envolto em trevas, o homem do pecado, o homem da ilegalidade, a primeira besta, o homem do pecado. À medida que vivemos nossos dias, cada dia nos últimos dias, torna-se cada vez mais evidente que não somos meros espectadores passivos, mas participantes ativos de uma narrativa de proporções épicas. Estamos vivendo nos últimos dias sobre os quais a Bíblia nos avisou. Estamos vivendo nos últimos dias que a Bíblia descreve. A noção de que o mundo está em uma encruzilhada não é clichê. É uma realidade marcante para aqueles que veem o mundo através da lente da Bíblia. O relógio da história não está apenas ticando, está pulsando com o batimento cardíaco do cumprimento profético. Cada tic-tac é um passo mais perto da chegada de um desfecho previsto pelo divino. Não estamos falando de uma invenção vaga. Estamos falando do tic-tac do relógio, da virada do calendário e da passagem dos anos, que está inexoravelmente, incessantemente, imparavelmente, movendo-se para a chegada deste homem do pecado, a primeira besta, o homem da ilegalidade, o filho da perdição, o ímpio, o anticristo em si. No meio desta grande narrativa, encontramo-nos lidando com um tópico de gravidade perturbadora. O que o anticristo fará em 2024 é chocante. O título em si pode chocar os sentidos, mas é um chamado para introspecção e vigilância. É um chamado para os cristãos em todo o mundo estarem alertas, serem sóbrios e vigilantes. O sermão de hoje serve a um duplo propósito.
primeiramente para alertá-lo sobre a presença muito real do espírito do anticristo em nosso mundo e, em segundo lugar, para iluminar como esse espírito está preparando o palco para eventos potencialmente surpreendentes em 2024. Estamos em um ponto crucial da história, onde as marés da escuridão e do engano estão aumentando. O apóstolo João, em suas epístolas, fornece uma base bíblica para nossa discussão. Ele afirma em 1 João 4,3: todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, que, como ouvistes, vem e já está agora no mundo. Esta passagem sublinha uma verdade crítica. O espírito do anticristo não é apenas uma ameaça futura, mas uma realidade atual, influenciando ativamente nossa sociedade, a mídia e até mesmo as comunidades locais. É importante reconhecer que a emergência do anticristo como um homem será precedida pela influência do espírito dele em nosso mundo. Em 1 João 2,18, João nos adverte: filhinhos, é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, já agora muitos se têm tornado anticristos, por onde conhecemos que é a última hora. Esta urgência nos obriga a reconhecer nosso lugar nestes tempos proféticos. Compreender o espírito do anticristo nos permite identificar suas manifestações, em vez de nos concentrarmos apenas no indivíduo. Observar o aumento da ilegalidade, da decadência moral e do engano nos ajuda a discernir os sinais de nossa época, enfatizando a necessidade de vigilância e discernimento espiritual nestes tempos críticos. O que o espírito do anticristo fará em 2024? Em essência, o que o espírito do anticristo fará em 2024 é uma continuação do que tem feito desde o início da última hora que o apóstolo João fala. É uma continuação. O primeiro tópico que vamos analisar hoje não é exatamente algo que o anticristo fará. É mais algo que nós, como crentes, devemos observar. 1. O papel da agitação política no cumprimento da profecia. A paisagem global atual, marcada por tensões políticas significativas e agitação, não é mera coincidência, mas uma peça crucial no quebra-cabeça profético. Este clima de instabilidade e desordem prepara o cenário para o surgimento do anticristo. À medida que nos aproximamos da chegada do anticristo, o mundo estará em um estado muito semelhante ao de hoje. Um mundo dividido, muito parecido com o mundo que vemos hoje. O mundo em seu estado atual está clamando por paz, um anseio profundo e ressonante, que ecoa por nações dilaceradas por conflitos e divisões. Este clamor universal é por paz. As condições que estamos testemunhando são exatamente as condições que poderiam pavimentar o caminho para o anticristo, profetizado para surgir como um farol de falsa paz na Bíblia. Daniel 8:25 prevê: por meio de sua astúcia, ele fará prosperar o engano em sua mão. Ele se engrandecerá em seu coração, e pela paz destruirá a muitos. Ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. Esta passagem retrata vividamente a natureza enganosa do anticristo, usando a paz como pretexto para suas verdadeiras intenções. Outro versículo bíblico que apoia a afirmação de que o anticristo surgirá como uma figura que inicialmente aparece como um portador de paz é encontrado em 1 Tessalonicenses 5:3. Quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Em 1 Tessalonicenses 5, Paulo explora o conceito do dia do Senhor, um termo que biblicamente significa o tempo em que Deus executará julgamento sobre um mundo descrente. Este evento crucial segue o arrebatamento, um momento descrito em 1 Tessalonicenses 4:15-17, onde todos os cristãos são arrebatados corporalmente por Cristo, deixando a terra para trás. O início do dia do Senhor será inesperado para aqueles que não creem. Eles perceberão o mundo como estando em um estado de paz e segurança, mas essa tranquilidade será abruptamente interrompida, semelhante a como as dores de parto surpreendem repentinamente uma mulher grávida. Durante os estágios iniciais da tribulação, um período de provações e tribulações após o arrebatamento,
os descrentes serão iludidos por um falso senso de paz e segurança. No entanto, este período de calma se revelará efêmero e enganoso. Em Daniel 9:27, a Escritura fala de um tratado de paz, indicando um acordo que será forjado pelo Anticristo e depois quebrado no meio do período da tribulação. Isso se alinha com a narrativa bíblica de que Israel experimentará um senso de segurança e paz no início do dia do Senhor. No entanto, este período de tranquilidade será interrompido à medida que os eventos da tribulação se desenrolarem, revelando a natureza temporária e enganosa deste acordo de paz. A ascensão do Anticristo ao poder será marcada por sua representação como um homem de paz, um líder carismático emergindo do caos da agitação global. Ele oferecerá soluções para os inúmeros problemas do mundo, seduzindo muitos com promessas de estabilidade e harmonia. Qual é a única coisa que o mundo está clamando agora? É paz. Não estou dizendo por um momento que o Anticristo virá em 2024. A verdade é que eu não sei quando ele virá. No entanto, meu ponto é simples. Insto você a olhar para a necessidade desesperada do mundo e os clamores por paz, e também olhar para a descrição bíblica de como o Anticristo surgirá como um homem de paz. E às vezes me pergunto como o Anticristo unirá o mundo em paz e unirá o mundo em aceitá-lo sozinho como seu líder. O fato de que o mundo se unirá sob a liderança desse homem deveria mostrar várias coisas, uma das quais é o nível de engano e o puro poder do engano do Anticristo. Quando na história toda a humanidade ouviu e obedeceu ao governo de um homem, quando na história o mundo se reuniu em paz sob o governo de um homem, quando na história o mundo viu um homem como Deus, quando na história as pessoas deixaram de lado suas ideologias sociais e políticas para seguir um homem, quando na história toda a humanidade deixou de lado suas crenças religiosas para adorar um homem, quando na história o mundo inteiro foi obrigado a portar uma marca ou símbolo como meio de aliança a um único líder, quando na história houve um sistema econômico global tão rigidamente controlado que comprar e vender são impossíveis sem lealdade a um único governante, quando na história um líder foi capaz de realizar sinais e maravilhas milagrosos em uma escala que enganou nações, quando na história uma única figura política conseguiu intermediar a paz no Oriente Médio, particularmente entre Israel e seus vizinhos, quando na história um líder surgiu com tal carisma e autoridade que seu governo é aceito em fronteiras culturais diversas e frequentemente conflitantes. A Bíblia nos diz quando na história isso acontece, e isso é em Apocalipse 13. Subestimamos grosseiramente a pura e pura decepção sobrenatural que ocorrerá durante o surgimento do Anticristo. O que ele fará não é nada menos que sobrenatural. Não será uma conquista natural, pois sabemos que ele recebe seu poder do dragão e é energizado pelos próprios portões do inferno, conforme profetizado em 1 Tessalonicenses 5:3. Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. A falsa segurança oferecida pelo Anticristo levará, em última análise, a uma maior destruição, pois seu reinado será caracterizado por opressão e engano. O segundo elemento que você precisa observar são os olhos da besta. Agora, quando digo os olhos da besta, estou me referindo à vigilância global e ao controle do Anticristo. O rápido avanço da tecnologia, especialmente em campos como inteligência artificial, IA, reconhecimento facial e sistemas globais de rastreamento, está remodelando o mundo de maneiras profundas. Embora essas tecnologias prometam inovação e eficiência, também apresentam ferramentas potenciais para controle e vigilância que podem ser utilizadas na busca pelo domínio pelo Anticristo. Nunca na história humana foi tão fácil para um indivíduo, governo ou entidade introduzir e implementar a marca da besta. A inteligência artificial transformou-se de um empreendimento científico de nicho em um alicerce da sociedade moderna. Sistemas de IA podem processar e analisar dados em uma escala sem precedentes, tornando-os inestimáveis para tudo, desde previsões econômicas até cuidados de saúde. No entanto,
O mesmo poder que permite à IA detectar doenças ou otimizar o fluxo de tráfego pode ser usado para monitorar o comportamento individual e prever escolhas pessoais. No contexto do governo do Anticristo, a IA poderia servir como um olho onisciente, observando e interpretando as ações de bilhões. A tecnologia de reconhecimento facial exemplifica a espada de dois gumes do progresso tecnológico. Por um lado, oferece segurança aprimorada e conveniência, permitindo a verificação contínua da identidade sem tokens ou senhas físicas. Por outro lado, quando utilizada na vigilância pública, concede a capacidade de rastrear indivíduos. Algo que pode chocar você é que as câmeras agora podem identificar indivíduos a partir de seus padrões de caminhada, um processo conhecido como reconhecimento de marcha. O reconhecimento de marcha é um tipo de identificação biométrica que analisa a maneira única de caminhar de um indivíduo. Esta tecnologia usa algoritmos avançados e imagens de câmeras para detectar e analisar padrões de movimento específicos, formas corporais e estilos de caminhada. Como cada marcha de uma pessoa é distinta, ela pode servir como um identificador confiável, assim como impressões digitais ou reconhecimento facial. O reconhecimento de marcha é particularmente útil em sistemas de segurança para monitoramento e identificação. Em 2024, fique atento à infraestrutura para a tecnologia que poderia ser usada pelo Anticristo para beneficiar seu sistema. Terceiro, e finalmente um ponto crítico a ser discutido, é a normalização do pecado e da rebelião contra a ordem divina. Este aspecto é integral para entender como o espírito do Anticristo opera e prepara o mundo para seu engano final e afastamento das verdades divinas. À medida que nos aproximamos de 2024, testemunhamos uma mudança social que é profundamente preocupante. Comportamentos e atitudes antes considerados pecaminosos ou moralmente questionáveis estão se tornando cada vez mais normalizados. Esta mudança de paradigma não é apenas uma evolução social, é, na essência, uma manobra estratégica do espírito do Anticristo para corroer os fundamentos dos princípios divinos e dos ensinamentos bíblicos. A normalização do pecado se manifesta de várias formas, desde a mídia que consumimos até as leis e políticas promulgadas. O entretenimento frequentemente glamoriza estilos de vida e escolhas que contradizem diretamente os ensinamentos bíblicos, influenciando sutilmente a opinião pública e dessensibilizando os espectadores para o pecado. Leis e normas sociais estão cada vez mais se afastando dos valores bíblicos, promovendo e até celebrando ações que as Escrituras condenam explicitamente. Esta aceitação social do pecado, sob o disfarce de progresso e iluminação, é um sinal distintivo da influência do Anticristo. Além disso, essa normalização se estende a uma rebelião geral contra a ordem divina. A ordem divina, conforme estabelecida na Bíblia, delineia um modo de vida e um código moral projetados para nosso bem-estar e saúde espiritual. No entanto, sob o pretexto de liberdade e direitos pessoais, há uma tendência crescente de rejeitar essa ordem divina. Este movimento estratégico para normalizar o pecado e a rebelião não é apenas sobre mudar normas sociais, é sobre mudar corações e mentes. É sobre desviar a humanidade da dependência de Deus e de sua palavra para uma dependência da sabedoria e dos desejos humanos. Ao corroer a distinção entre certo e errado, o Anticristo prepara o caminho para maiores enganos. Quando o pecado não é mais reconhecido como pecado, o mundo se torna maduro para as falsas promessas e soluções do Anticristo. No contexto de 2024, como profetizado e interpretado da escatologia bíblica, essa normalização pode atingir novos patamares. A influência do Anticristo pode se intensificar, levando a um mundo onde as verdades bíblicas não são apenas ignoradas, mas ativamente opostas. O sermão deve, portanto, chamar à vigilância e ao recompromisso com as verdades bíblicas. Deve instar os crentes a permanecerem firmes em sua fé, discernir os tempos e resistir à maré sutil,
mas poderosa, de normalização que busca nos afastar do caminho de Deus. Em conclusão, a normalização do pecado e da rebelião contra a ordem divina é um sinal significativo do trabalho do Anticristo em preparar o mundo para seu papel profetizado nos eventos finais. Reconhecer e abordar essa tendência é crucial para os crentes, à medida que buscam navegar por esses tempos desafiadores, mantendo sua fé e testemunho em um mundo que se afasta cada vez mais dos princípios da Bíblia. O que o Anticristo fará em 2024 é chocante. Há um senso palpável de urgência no ar. Está claro para todos que acreditam na linha do tempo profética de Deus que o relógio está ticando e o tempo é essencial. O mundo está inegavelmente, inquestionavelmente, irrefutavelmente em uma encruzilhada, onde a linha do tempo profética de Deus está se desdobrando. Devido aos sinais dos tempos em que vivemos, a urgência em nossos corações deve espelhar a urgência dos tempos. Há uma mudança clara ocorrendo em nosso mundo e uma mensagem que não devemos ignorar. O título do nosso sermão, O que o Anticristo fará em 2024, é chocante. Pode de fato soar alarmante e até perturbador, mas é imperativo que abordemos este tópico com corações abertos e mentes abertas. Pois, como crentes, não é apenas nosso dever, mas nosso chamado discernir os sinais dos tempos e compreender a batalha espiritual que está sendo travada em nosso mundo hoje. O propósito do nosso sermão hoje é duplo: chamar sua atenção para a presença muito real do espírito do Anticristo em nosso meio e lançar luz sobre como esse espírito está preparando o palco para o que pode ser uma série chocante de eventos no ano de 2024. Encontramo-nos em uma encruzilhada na história, onde as marés da escuridão e do engano estão se elevando, e o relógio avança em direção ao que pode ser um momento crítico na história humana. Para estabelecer uma base bíblica para o nosso sermão, voltemos às palavras inspiradas do apóstolo João, encontradas nas primeira e segunda epístolas de João. Em 1 João 4,3, lemos: Mas todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. E este é o espírito do Anticristo, do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Observe a verdade profunda transmitida nesta passagem. O espírito do Anticristo não é apenas uma ameaça futura. É uma realidade presente, já ativa em nosso mundo. Há um movimento nesta terra do espírito do Anticristo, ocorrendo em nossas nações, instituições, na TV, em filmes e até mesmo em nossos bairros locais. Há um verdadeiro espírito do Anticristo. Muitas vezes nós, cristãos, estamos olhando e preocupados com o Anticristo, o homem. Sim, o Anticristo virá como um homem real. Mas o que você precisa saber e lembrar é que antes de ele ser revelado no palco mundial, antes de ele assumir o centro do palco na sociedade, seu espírito já está ativo no mundo, trabalhando ativamente. E assim como você é cheio do Espírito Santo, há pessoas que são genuinamente cheias do espírito do Anticristo. Elas são lideradas, guiadas e dirigidas por seu espírito. Você não precisa ser um teólogo para ver o espírito do Anticristo assumindo o controle do mundo secular. Em 1 João 2,18, João adverte ainda mais: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o Anticristo, já agora muitos se têm tornado anticristos, por onde conhecemos que é a última hora. As palavras de João ressoam com uma urgência que também devemos reconhecer hoje. Estamos na última hora, a última hora que ele fala. Ele nos diz que mesmo em seu tempo, muitos anticristos surgiram, aqueles que se opunham a Cristo e procuravam desviar as pessoas dele e de sua verdade. Agora você pode se perguntar por que é essencial focar no espírito do Anticristo, em vez de se fixar em um indivíduo específico. A razão é clara. Ao entender o espírito que se opõe a Cristo, podemos melhor reconhecer suas manifestações no mundo ao nosso redor. Podemos discernir os sinais dos tempos, não especulando sobre a identidade de uma figura específica, mas observando o aumento da ilegalidade, da decadência moral e do engano que caracterizam nossa época. O que o espírito do Anticristo fará em 2024? Em essência,
O que o espírito do anticristo fará em 2024 é uma continuação do que ele vem fazendo desde o início da última hora que o apóstolo João fala. É uma continuação. Haverá uma clara aceleração na rejeição da verdade e na aceitação das trevas. Nos últimos 15 anos, vimos uma clara aceleração na rejeição da verdade, e isso só continuará em 2024. O espírito do anticristo, em sua essência, é contra a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a luz, e podemos ver as marés mudando neste mundo cada vez mais, à medida que as pessoas não aceitam mais a verdade absoluta. Estamos vivendo em um mundo onde as pessoas amam as trevas. Veja as bobagens sendo aceitas no mundo hoje. Isso não é natural. É quase como se o senso comum não fosse mais comum. Todos têm sua própria verdade, e isso continuará. Estamos vivendo em um mundo que está em um estado de fantasia, um mundo onde algumas pessoas rejeitaram a realidade e decidiram viver em sua própria realidade. A preparação para a adoração de um homem, a condição das pessoas para seguir e adorar um líder ou figura carismática, continuará a aumentar nos próximos anos, incluindo em 2024. Quando o anticristo chegar, não levará décadas para ser reverenciado e adorado. Neste momento, os corações dos homens e mulheres em todo o mundo estão sendo sutilmente persuadidos pelo espírito do anticristo a colocar sua confiança e lealdade no homem, em vez de em Deus. As pessoas têm a percepção equivocada de que, quando o anticristo chegar, ele terá que reformular o mundo e mudar drasticamente a forma como o mundo opera. Mas não é esse o caso. Quando o anticristo emergir e assumir o palco central na sociedade, o mundo já estará preparado para ele. Infelizmente, o mesmo espírito do anticristo está presente em muitas igrejas e entre muitos frequentadores de igrejas. Olhe para a má conduta ocorrendo em algumas igrejas. Olhe para a imoralidade presente em alguns cenários religiosos. Numerosas igrejas agora parecem energizadas e impulsionadas pelo próprio espírito do anticristo. Pode ser desconfortável para alguns ouvir, mas se o anticristo aparecesse hoje e começasse seu governo, há igrejas que o abraçariam. Elas não apenas o aceitariam, mas o endossariam. Elas não apenas o endossariam, mas também aceitariam sua marca e o adorariam. Por quê? Porque elas são influenciadas por seu espírito, que já está ativo no mundo, preparando o caminho para sua emergência. Se o anticristo estivesse aqui hoje, há pessoas que você conhece que o aceitariam e sua marca. Muitas vezes, subestimamos a influência e atividade do espírito do anticristo em nosso mundo. 3. O espírito do anticristo moverá o mundo mais perto da aceitação da marca. O conceito da marca da besta, mencionado no livro do Apocalipse, é um lembrete assustador das profundezas do engano que o espírito do anticristo pode alcançar. Embora não possamos prever a forma exata que esta marca assumirá, as tendências sociais sugerem que as pessoas podem se acostumar cada vez mais com a ideia de aceitar uma marca ou sistema que lhes concede acesso a bens, serviços e privilégios. Essa aceitação gradual pode tornar os indivíduos mais suscetíveis a comprometer sua fé e lealdade a Cristo, em favor da conveniência e ganho mundano. Apocalipse 13, 16 a 17. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Por gerações, estudiosos, teólogos e santos em Deus ponderaram sobre esta profecia, considerando-a um cenário distante em um futuro inimaginável. No entanto, com a taxa de avanço tecnológico e mudanças sociais que estamos testemunhando hoje, essa profecia parece menos como uma visão distante e mais como uma realidade iminente. A era digital trouxe capacidades que só podíamos sonhar há algumas décadas. O mundo em que vivemos hoje é completamente diferente do mundo de 40 anos atrás. Hoje, os veículos pelos quais você está me ouvindo simplesmente não existiam e eram inimagináveis. Tecnologias biométricas, como reconhecimento de impressão digital e facial, tornaram-se comuns.
chips RFID e tecnologias de comunicação por campo próximo, NFC, estão integrados em nossas vidas cotidianas, desde pagamentos sem contato até entradas sem chave. Além disso, há um impulso global em direção a uma sociedade sem dinheiro físico, onde moedas digitais e transações online estão se tornando rapidamente a norma. Esses desenvolvimentos representam a infraestrutura que poderia, em teoria, suportar o tipo de sistema descrito em Apocalipse 13. Além disso, a crescente interconectividade do mundo e a convergência dos sistemas financeiros globais significam que a implementação de um sistema universal, como o retratado na profecia, é mais viável agora do que nunca. Estamos na última hora, senhoras e senhores. Os eventos sem precedentes dos últimos tempos, particularmente nos últimos 5 anos, demonstraram a capacidade do mundo de se unir e adotar soluções unificadas. Essa unidade, embora promissora em muitos aspectos, também prepara o terreno para um líder mundial singular ou sistema exercer o tipo de influência descrito em Apocalipse. Em essência, embora não possamos afirmar definitivamente que estamos à beira de testemunhar o cumprimento de Apocalipse 13:16 a 17, as peças do quebra-cabeça estão evidentemente na mesa. O mundo nunca esteve tão preparado, tecnológica e sociopoliticamente, para esses eventos se desenrolarem. É um lembrete sóbrio da relevância atemporal das profecias antigas e da necessidade de estarmos vigilantes nestes tempos de mudança. O espírito do Anticristo em 2024 continuará trabalhando em direção a esse objetivo, para que homens e mulheres aceitem o homem do pecado quando ele chegar. 4. O aumento do pecado e da ilegalidade. Na profecia bíblica, um dos títulos que se destaca proeminentemente é o homem da ilegalidade. Esta descrição oferece uma visão do caráter e da natureza de uma figura dos tempos finais que se opõe à ordem divina e à lei de Deus. Este título pinta uma imagem de uma pessoa que personifica o caos, a rebelião e um descaso flagrante pela justiça. O homem da ilegalidade é, em muitas interpretações, sinônimo do Anticristo, uma figura profetizada para emergir nos tempos finais, levando o mundo ao erro com seu engano e carisma. O aumento da ilegalidade observado no mundo de hoje é um testemunho da influência pervasiva do espírito do Anticristo. À medida que as sociedades se afastam dos padrões divinos e dos valores bíblicos, o espírito que leva a humanidade em direção à ilegalidade ganha ímpeto. Os tempos em que vivemos espelham as profecias, mostrando um claro aumento na desobediência aos absolutos morais e à verdade espiritual. O caos, a decadência moral e o aumento da rebelião contra a ordem divina são todos estágios preparatórios para a manifestação final do Anticristo. Indo para 2024, a trajetória parece clara à medida que o espírito do Anticristo se aprofunda ainda mais. Podemos antecipar uma escalada na ilegalidade em todo o mundo. Este espírito, já ativo e influente, continuará a corroer os limites morais, facilitando um clima maduro para o surgimento do Anticristo. Ao se aproveitar das vulnerabilidades da sociedade e capitalizar na predisposição humana para o pecado, o espírito do Anticristo está preparando o cenário para um futuro onde a ilegalidade não é a exceção, mas a norma. À medida que olhamos ao redor do mundo hoje, testemunhamos um crescente afastamento dos valores morais e éticos. As linhas entre o certo e o errado parecem se confundir à medida que as normas sociais se afastam dos princípios estabelecidos na Palavra de Deus. Em 2024, essa tendência provavelmente se intensificará, levando a um aumento na ilegalidade que desafia os próprios alicerces da sociedade civil. O espírito do Anticristo prospera em um ambiente onde o relativismo moral prevalece, tornando mais fácil para as pessoas racionalizar comportamentos que estão em desobediência direta aos mandamentos de Deus. O espírito do Anticristo não está esperando por uma data futura para se fazer conhecido. Ele está ativo e prosperando hoje. Olhe ao redor. Os males do passado, as maldades que lemos nas Escrituras, não são apenas contos antigos,
Eles estão se manifestando diante de nossos olhos. Você ouviu as histórias de Sodoma e Gomorra, cidades tão ímpias que atraíram o julgamento ardente de Deus. Você foi contado sobre os dias de Noé, uma época tão corrupta que Deus purificou a terra com um dilúvio. E quem pode esquecer da Babilônia, a encarnação do orgulho humano, arrogância e desafio contra o Altíssimo? Agora ouça bem, os pecados, as maldades, as depravações daquelas épocas não desapareceram no ar. Não, eles foram ressuscitados, remodelados e reempacotados para o nosso dia. O mundo moderno, meus amigos, é um caldeirão de tudo o que já desafiou Deus. É como se o diabo tivesse pegado uma página de cada uma dessas eras da história, misturando-as para criar o mundo em que agora habitamos. Não se engane, não progredimos, regredimos. O pecado pode usar uma máscara diferente, mas seu rosto é o mesmo. O pecado pode ter ferramentas modernas, mas sua intenção é antiga. O diabo não precisa inventar novos pecados. Ele simplesmente reaproveita os antigos para uma nova geração. E deixe-me dizer-lhe algo. A conveniência do pecado de hoje deve aterrorizar a todos nós. Houve um tempo em que o pecado exigia esforço, quando você tinha que se aventurar no mundo para encontrá-lo. Mas agora, o pecado bate à nossa porta, transmitindo diretamente para nossos lares, espreitando nos dispositivos móveis que seguramos em nossas mãos. Estamos na era digital, onde a maldade está a apenas um clique de distância. É um mundo onde nossos filhos, bem debaixo de nossos telhados, podem ser expostos a coisas que fariam Sodoma corar. Um mundo onde a tentação não está ao virar da esquina, mas bem no nosso bolso. Mas deixe-me lembrá-lo, isso não está acontecendo por acaso. É orquestrado, é um esforço concertado pelo espírito do anticristo para nos entorpecer, nos dessensibilizar, para nos fazer aceitar o inaceitável e preparar o mundo para o homem da ilegalidade, o homem do pecado. É o plano do diabo de tornar o pecado tão comum, tão prevalente, que não o reconhecemos mais pelo que realmente é: rebelião contra um Deus santo. Não estamos esperando a chegada do anticristo, meus amigos. Seu espírito já está aqui, trabalhando nos bastidores, puxando as cordas, moldando culturas e sociedades e fazendo o anormal parecer normal. Este é o ardil do diabo, para preparar o mundo para a ascensão de seu escolhido. O mundo está à beira do abismo, com o espírito do anticristo mais potente do que nunca. Como crentes, devemos nos equipar com a armadura de Deus, fortalecer nossa fé e brilhar como faróis de luz na escuridão que se aproxima. Os eventos de 2024, embora incertos em detalhes específicos, são indiscutivelmente cruciais na linha do tempo profética de Deus. Devemos ser diligentes, não meros espectadores, mas guerreiros ativos para Cristo, firmes contra a maré enganosa e abrindo caminho para o reino de Deus. O momento de se preparar e agir é agora, pois a hora é realmente tardia. Diante dessa realidade, é essencial que nos mantenhamos alertas e vigilantes. A gravidade dos tempos em que vivemos não pode ser subestimada. Enquanto enfrentamos incertezas e desafios sem precedentes, nossa responsabilidade como crentes é permanecer firmes na fé e no conhecimento da palavra de Deus. Não podemos nos dar ao luxo de ser complacentes ou indiferentes às realidades espirituais que se desdobram ao nosso redor.